Contas do governo registraram um déficit de 20 bilhões e 200 milhões de reais em novembro. No acumulado do ano, o saldo negativo já se aproxima de 84 bilhões de reais, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional. Este foi o maior rombo para o mês desde 2023. As despesas do governo cresceram e as receitas tiveram queda real. Não há mágica que faça a conta fechar. Scaf, eu costumo sempre falar, inclusive, a respeito disso, de que o Haddad sequer sabe o número, né? Ele não sabe quantos zeros tem esses números e é o nosso ministro da Fazenda. Ainda mais uma informação, porque sobre o poder fiscalizador do Senado, aliás, o Flávio Bolsonaro acionou o Tribunal de Contas da União contra a condução das contas públicas pelo governo Lula. Na representação parlamentar, inclusive, apontou alguns gastos déficit fiscal e risco de descumprimento de lei de responsabilidade fiscal e pede que o TCU avalie o cumprimento das metas fiscais e adote medidas preventivas. Na representação, Flávio Bolsonaro ainda destacou uma reportagem da revista Oeste como base para o pedido de apuração. Está aí na tela para vocês, então, a base, né, a reportagem ali como base para esse pedido, mostrando também, mais uma vez, o jornalismo independente de verdade. O jornalismo está preocupado com o fato, com a realidade e não com as narrativas. Mas temos aí, então, esse rombo e esse pedido com o TCU. Agora a gente precisa colocar, Scaf, o TCU nem sempre investiga, tendo em vista aí o próprio caso da primeira-dama, a Janja, né, que viajou aí a rodo com dinheiro público e nada foi encontrado de ilicitude de acordo com o TCU. Olha, esse governo federal, ele realmente dá muito trabalho para a oposição na questão das finanças públicas, né? Porque o déficit já vem há muito tempo, né? Todo mês tem déficit, o governo só apresenta esse tipo de número: rombo, déficit, dívida. Por isso que essa deforma tributária, que de reforma tributária não tem nada, porque ela não valoriza a população, ela não beneficia o contribuinte, ela simplesmente só beneficia a arrecadação. Então, isso não é uma reforma tributária. Reforma tributária é aquilo que você melhora. Quando você reforma, você tem que melhorar. E a conduta do senador Flávio Bolsonaro é uma conduta de um parlamentar que é fiscalizador. E isso precisaria ser de mais parlamentares, né? Mais senadores, mais deputados, convocar o ministro para explicações a todo momento, porque o ministro da Economia, ele rege a economia de um país como um todo. Interfere nos municípios, interfere nos estados, interfere nas políticas públicas, então ele precisa ser convocado com mais frequência ao Senado e à Câmara para justamente se explicar. E obviamente que o TCU deveria ter, como você falou, Geise, uma atitude mais proativa, uma atitude até um pouco mais agressiva, porque o TCU está lá para isso, é órgão auxiliar do Congresso Nacional. Quem, na verdade, é fiscal do Poder Federal é o Congresso. O TCU é um órgão auxiliar, mas que precisa auxiliar e precisa colocar os pingos na mesa, precisa colocar as cartas na mesa e dizer o que pode e o que não pode ser feito, fazer os alertas, as advertências e, inclusive, suspensão das contas, porque é isso que o TCU pode fazer. Então, a conduta do senador Flávio Bolsonaro, nesse caso, foi extremamente rápida, célere, né? Uma conduta esperta, vamos dizer assim, para acionar os órgãos competentes e chamar atenção a esse desgoverno que só nos causa déficit público e fica endividando o país, aumentando juros, diminuindo a competitividade, diminuindo o consumo e, obviamente, tudo isso sobra para o consumidor final, que é a população como um todo.